E eu sei que lidar com as emoções nem sempre é fácil, mas a boa notícia que eu quero trazer aqui para vocês hoje é que é possível, com pequenas estratégias, você aplicando do lado daí, tornar um pouquinho mais fácil lidar com as emoções e que elas também não dominem a sua vida e as suas atitudes, a fim de talvez lá na frente você se frustrar ou se arrepender de uma atitude mal pensada. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre uma ferramenta poderosíssima que a gente pode aplicar no nosso dia a dia e vou te dar dicas de como que você pode fazer isso aí do lado daí, que é como usar a inteligência emocional a seu favor no seu dia a dia. Mas antes, já vou convidar você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo no canal. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal, já vai comentando o que vocês pensam de inteligência emocional, se vocês acham que tem ou não, e se vocês tiverem mais dicas do que as que eu vou passar aqui, para ajudar mais pessoas que chegarem aqui nesse vídeo e olhar os seus comentários aqui embaixo. Eu sei que o dia a dia pode ser uma loucura, a gente está cada vez mais atropelado nas tarefas e que lidar com as nossas emoções pode parecer fácil, pode parecer que a gente sabe lidar com elas, mas muitas vezes a gente não sabe. E a vida acontece, as frustrações vêm, as cobranças vêm, as brigas vêm, as coisas ruins e as coisas boas também acontecem, e a gente precisa lidar com essas questões e com as emoções que isso tudo nos suscita. E a inteligência emocional vai de encontro com isso, da gente aprender a lidar de uma melhor forma com as coisas que a vida nos coloca. E eu sei que lidar com as emoções nem sempre é fácil, mas a boa notícia que eu quero trazer aqui para vocês hoje é que é possível, com pequenas estratégias, você aplicando do lado daí, tornar um pouquinho mais fácil lidar com as emoções e que elas também não dominem a sua vida e as suas atitudes, a fim de talvez lá na frente você se frustrar ou se arrepender de uma atitude mal pensada. A inteligência emocional nada mais é do que reconhecer, entender e gerenciar as nossas emoções. Não só as nossas, mas a dos outros também. Não que a gente seja responsável pela emoção do outro, mas a gente aprender a lidar com essa emoção, da gente dar limites para isso, entender até onde é nosso, até onde é desse outro. Quem nunca ficou irritado com o chefe numa reunião de trabalho, que ficou bravo no trânsito com alguma fechada que levou? Muitas vezes a nossa vontade é deitar no chão e gritar e espernear igual uma criança fazendo birra. Mas a gente é adulto e a gente não pode fazer isso. Por que a criança faz isso? Porque ela não tem recurso para lidar com a emoção, ela não sabe o que ela está sentindo. E o corpo fala, o corpo é uma maneira da gente pôr para fora as nossas emoções, de extravasar aquela raiva, da gente sair na janela e gritar na janela. Então, são formas da gente colocar para fora esses sentimentos. Mas a gente não precisa sair fazendo birra para lidar com eles. A gente pode agir de uma forma mais adulta, mais madura. E é isso que a inteligência emocional traz pra gente. Então, eu quero trazer aqui algumas estratégias simples e que pode te ajudar no dia a dia. Claro que o primeiro ponto que eu sempre bato nessa tecla, quem tá aqui há mais tempo já sabe, que é autoconhecimento. Sem autoconhecimento, nada dá certo, nada flui, nada vai pra frente. Então, primeiro ponto, busque autoconhecimento. Vá para sua terapia, vá para sua análise, se conheça, se entenda, e que eu tenho certeza que essas estratégias vão ser muito mais bem utilizáveis se você tiver autoconhecimento, buscar, pelo menos, né? Começar a buscar. Então, autoconhecimento vai agregar muito, mas essas estratégias também vão te ajudar aí no dia a dia de colocar em prática a partir de agora. Mas antes, o que de fato é inteligência emocional? Eu sei que eu tenho que ter, eu sei que é lidar melhor com as emoções, com os sentimentos, tá, mas o que é de fato? A gente precisa pensar primeiro que ela é dividida em 5 componentes. Esses 5 componentes, o primeiro deles, autoconhecimento emocional. Da gente saber gerenciar as nossas emoções, da gente saber o que a gente está sentindo, da gente evitar aquelas reações impulsivas. Então, o primeiro ponto é a gente ter essa questão do autoconhecimento emocional.
A segunda questão para a gente ter inteligência emocional é a questão do autocontrole, da gente conseguir controlar as nossas emoções. Claro que o sentimento, a emoção, ele vem, mas o controle vem no sentido do que a gente faz com esse sentimento e com essa emoção, como que a gente usa isso. Esse é o segundo ponto. O terceiro é a motivação, da gente ter uma visão positiva das coisas, mesmo diante dos desafios. Não falo aqui da positividade tóxica, da gratidão eterna, ai, furou o pneu do meu carro, gratidão porque furou o pneu do meu carro. Não, mas da gente termos o olhar positivo das coisas. Então, ok, furou o pneu do carro, não tem solução, no sentido de não queria que isso tivesse acontecido, não tem como voltar no tempo e não fazer o pneu furar, já furou, o que eu faço com isso? Isso entra na questão de inteligência emocional. E também essa coisa de, ok, eu tenho um carro, que bom, tá me levando para onde vai. Se eu não tivesse carro, o pneu não tinha furado. Eu sei que é difícil, mas eu não quero entrar nessa questão da gratitude, essa coisa muito utópica e acho que até tóxica, tá? Então a motivação vai nesse sentido, da gente, ok, aconteceu a adversidade, como que eu tiro proveito disso? É o famoso fazer do limão uma limonada? É isso. O quarto ponto é empatia, com você mesmo e com os outros, da gente se colocar no lugar do outro, da gente entender o porquê do outro. Nem sempre, na maioria das vezes, o outro não quer fazer nada em relação a você e a gente pega como se fosse algo pessoal. Então a moça do caixa do mercado foi grossa com a gente. Nossa, o que eu fiz para ela ser assim para mim? Fui tão boa e ela faz isso? Não, ela só tá num dia mal, é dela. As coisas não falam sobre a gente, elas não dizem sobre a gente. Então, da gente sair também desse lugar e da gente ter empatia. Ok, ela tá num dia mal, ela fica com as questões dela, eu fico com a minha. E da gente também ter empatia com a gente mesmo, porque é muito mais fácil a gente se autopunir, a gente se sabotar, a gente se cobrar, se culpar do que se acolher. E a quinta, habilidades sociais, da gente saber se relacionar com as pessoas, da gente ter relacionamentos de forma harmoniosa e saudável. E a gente pode ir aprimorando cada área a fim da gente crescer e evoluir enquanto pessoa. Por isso que eu falo que o autoconhecimento, ele vai te ajudar nesse todo e até entender esse ponto eu preciso melhorar mais, esse ponto eu preciso focar mais, o que eu posso fazer. E são coisas práticas do dia a dia que eu vou trazer aqui para vocês que pode te ajudar. A primeira eu não vou me aprofundar tanto, porque eu já falei que é a questão do autoconhecimento, ele que vai te ajudar a entender por que eu reajo assim de alguma forma, por que eu reajo de outra forma, por que isso mexeu comigo e aquilo não mexeu, de você entender o porquê desses sentimentos, o porquê dessas emoções, quais são os gatilhos em relação à sua vida, de você elaborar traumas passados que podem influenciar nessas atitudes de hoje, de você entender onde você pode melhorar, onde você precisa melhorar, como que estão os seus relacionamentos. O autoconhecimento vai ser a base de tudo. Segundo, respiração. A respiração vai te ajudar muito na questão do autocontrole. Antes de você sair xingando, agindo de forma impulsiva, fazendo o que te der na cabeça e às vezes se arrependendo ou trazendo consequências graves, respira. Calma, conta até 10. Quando a criança tá muito exaltada, o que a gente fala para ela? Calma, respira, quer um abraço, bebe uma água, se acalma. Quando a gente tá nervoso, a gente recebe uma notícia ruim, o que as pessoas fazem? A gente vê muito isso em filme e novela. Toma uma água com açúcar, respira um pouco, calma. Vamos respirar, vamos se concentrar. E quantas vezes, se você já fez esse teste, me conta aqui embaixo, mas quantas vezes você já não se viu numa situação sem rumo, sem solução? E aí você para, você respira, você dorme, e aí do nada vem a solução para aquele problema, vem a solução para aquilo que você precisava resolver que você nem tinha imaginado. Ou quando as coisas se assentam, que você pensa de uma forma mais centrada, você começa a ver de uma outra forma a situação, às vezes a situação nem era tão grave assim. Então a respiração vai te ajudar também a trazer você para esse eixo
e aí você conseguir pensar melhor numa solução. Terceiro, é empatia. Como que a gente pratica empatia? Primeiro ponto é a gente tirar a gente do foco. Não é sobre a gente. A gente pega muito. Ele quis me atacar. Ele falou isso porque ele quer me atingir. Porque não foi com a minha cara. Não, a pessoa só tá sendo ela. Não é sobre você. Nem tudo é sobre você. Então, primeiro ponto, tira você de centro. Segundo ponto, entenda que aquela pessoa não tem a mesma vivência e não tem a mesma visão de mundo que você. Como que você pode ajudar essa pessoa? Como que você pode olhar essa pessoa enquanto ela, não enquanto que você quer que ela seja ou quanto você espera que ela seja? Eu recebo muito as pessoas aqui. Mas porque eu ajudei fulano, ele não me ajudou. Porque eu faria diferente em determinada situação. Ok, você faria diferente, você percebeu diferente, mas o outro não percebeu. E às vezes não foi nem na maldade. Então, acho que de você também olhar nesse sentido, nesse lugar, de que nem sempre é sobre você e de que o outro não vai ter a mesma visão que você, da gente acolher esse outro. A gente não sabe o que esse outro tá passando. Um exercício prático é ouvir o outro sem julgamento. Muitas vezes a gente tá ouvindo o outro, mas a gente tá pensando na resposta, tá pensando no que faria, tá pensando em dar uma opinião de, você tinha que fazer assim, ou você tinha que fazer assado. E aí, a gente não ouve o outro enquanto outro. A gente não consegue entender aquele sentimento do outro, que parece fútil pra gente, não é. Então, tenta ouvir o outro sem julgamento e sem pensar numa resposta. Só ouvir, se concentrar no que ele tá te trazendo. Eu tenho certeza que você vai começar a compreender melhor o outro. E isso também vai te ajudar a compreender melhor os seus sentimentos e as suas emoções. E também a tirar você desse lugar de só focar no seu sentimento, nas suas questões. Porque todos nós temos questões. E por fim, a última dica, que talvez seja mais importante, mas também não quer dizer que seja mais fácil, que é: tire um tempo para você mesmo. A gente vive tão cheio de responsabilidade, de dever, de obrigações, de fazer para o outro, de agir pelo outro, e é o chefe cobrando, e a família cobrando, e o filho pedindo, demandas da vida, que a gente se esquece de tirar um tempo pra gente. A gente esquece de cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. A gente vai se deixando de lado. E é importantíssimo a gente ter tempo pra gente. Eu recebo muito, mas aí eu vou estar sendo egoísta. Eu poderia estar fazendo uma coisa que eu preciso fazer, uma entrega que eu preciso. E não. Quando a gente não se cuida, a gente não cuida do outro. E é cuidando da gente que a gente consegue ser mais empático com o outro, a gente ter mais sabedoria para lidar com as situações que a vida nos coloca, a gente ser mais compreensivo com o que a gente sente, com o que o outro sente. E isso também ajuda a gente a fortalecer a nossa inteligência emocional. Não é só olhar para o outro, não é só cuidar do outro, não é só ficar na obrigação. Tire algum tempo para você relaxar, para fazer alguma coisa que você gosta. Não tô dizendo que tem que ser todo dia, mais uma vez na semana, um pouquinho por dia, 5 minutos no dia, 5 minutos a cada 2, 3 dias. Mas é importantíssimo focar em você, olhar para você, cuidar de você primeiro, para entender tudo que tá aí dentro, entender qual é o melhor caminho para você cuidar disso tudo de uma forma saudável e inteligente. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Comenta aqui embaixo se vocês têm mais alguma dica prática para ajudar a desenvolver inteligência emocional. Eu adoro conversar com vocês aqui embaixo. Se tiver mais alguma sugestão também, coloca aqui embaixo que eu vou conversando com vocês aqui. E já vou convidar você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho também para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo no canal. Compartilha com os amigos. Eu agradeço de coração a companhia de vocês até aqui. E é isso, eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima. Espera aí. Assiste esses vídeos aqui que vocês também vão gostar. Até mais!